Desconectei o meu fone. Pronto. Boa noite a todos, né? Estamos dando início a mais uma reunião pública do Centro Espírita Amor e Caridade de Olinda, Jardim Brasil 2. E para dar início, né, primeiro vamos comunicar que a nossa palestrante convidada, a nossa irmã Alexandra Torres, do Grupo Espírita Esperança de Camaragibe, né? E o seu tema é o desafio de amar além, né? A nossa irmã terá 45 minutos e 15 minutos para perguntas e respostas. Mas, para início, vamos primeiro ler uma mensagem, né, para nos harmonizarmos. E a mensagem é a seguinte: prece por trabalho. Senhor, auxilia-nos a servir para que aprendamos a amar, segundo nos ensinaste. Nas horas tranquilas, induze-nos a trabalhar, aproveitando os tesouros do tempo, e nas horas de crise, conserva-nos em mais trabalho, a fim de não perdê-los. Se errarmos, faze-nos trabalhar na própria corrigenda, e sempre que acertarmos no dever a cumprir, acrescenta-nos o trabalho para sermos mais úteis. Senhor, ajuda-nos a compreender que o trabalho afasta a necessidade, imunizando-nos contra o mal, e auxilia-nos a lembrar que unicamente aqueles que aprendem a servir é que conseguem vencer. De Bezerra de Menezes, por Francisco Canto Xavier, do livro Sinais de Rumo. E com essa mensagem, vamos agora fazer a nossa prece de início da reunião. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a espiritualidade amiga que está sempre a nos amparar e a nos auxiliar em todos os momentos, inclusive neste, né, Mestre amado Jesus, em que nos encontramos um novo momento de transição planetária e também de momento de pandemia necessário para a nossa evolução e a evolução do planeta. E que assim, Jesus, sigamos firmes com a fé em Ti, de que tudo será superado, tudo será trabalhado da melhor forma e que todos possamos aproveitar o máximo para assim evoluirmos e crescermos. Olhar pelos nossos irmãos mais necessitados que estão, Senhor, por este momento difícil e que eles possam ter a esperança renovada em Ti e as forças também renovadas para seguir em frente. E assim, Jesus, ao Teu lado somos mais fortes e mais seguros. E que assim possamos continuar sempre ao Teu lado. Obrigado por tudo, Mestre. E assim damos por iniciada a reunião pública do SEAC nesta noite. E assim seja. E agora vou passar a palavra para a nossa irmã, Alexandra Torres. Repetindo, Alexandra, são 45 minutos de exposição. Após 40 minutos, eu vou lhe informar, se desejar, que faltam 5 minutos, certo? Para Avise, por você favor. ficar ciente do tempo, melhor. E, ao final, teremos 15 minutos para perguntas e respostas, na verdade, que eu vou ler, né, nesses 15 minutos. Então, ao longo da sua explanação, todos os participantes fiquem à vontade para escrever as perguntas no chat, que eu já vou selecionando, vou juntando para, nos 15 minutos finais, ela possa responder. Ok? Então, fique à vontade, Alexandra. Por favor, assim. Gente, muito boa noite. É um prazer poder estar aqui com vocês, participando desse momento de estudo, desse momento de reflexão, trazendo o abraço de todos que fazem o Grupo Espírita Esperança de Camaragibe. E nossa proposta de tema de hoje, ela vem ao encontro de um momento de planeta que todos nós estamos vivendo. Se nós formos lembrar de toda a trajetória de Jesus, se nós formos perceber toda a dinâmica, pelo menos daquele período que nós temos conhecimento de sua vida, que foi justamente o seu período apostolar, foi quando ele veio a público. Toda a mensagem, todo o trabalho de Jesus foi de mostrar para as pessoas que só havia um único caminho para que elas pudessem ser
aquilo que elas gostariam de ser, ou seja, felizes, pessoas que viviam em paz. E que esse caminho era o amor. Nós, na nossa limitação, enquanto espíritos que ainda não conseguimos compreender esse sentimento de uma forma mais macro, a gente, ao longo das existências, ao longo das diversas vidas, das nossas diversas encarnações, temos tentado amar e tentado ser amados. Só que o grande dilema nosso é que, por sermos espíritos, que nós optamos por um caminho divergente do amor, nós ainda não conseguimos entender a magnitude deste sentimento. E aí, de tempos em tempos, a própria espiritualidade, ela coloca aqui na Terra alguns seres, algumas pessoas, que vêm com o objetivo de exemplificar, de trazer para a gente o que significaria amar. E aí nós vamos ter diversos seres que já passaram por aqui, que receberam nomes como Buda, como Francisco de Assis, como um Bezerra de Menezes, um Gandhi, uma Madre Teresa de Calcutá, Zilda Arnes, que desencarnou mais recentemente aqui lá no Haiti. Pessoas estas que colocaram a sua vida à disposição do outro, à disposição do próximo, ao ajudar a quem sofria, a quem precisava. Eles vieram tentar mais uma vez ilustrar aquilo que Jesus fez quando estava aqui com a gente. Jesus, quando ele fez todo aquele trabalho para conseguir encarnar num corpo físico novamente aqui na Terra, que ele já estava num outro grau, num outro diapasão completamente diferente do nosso, nos dizem aí alguns livros que ele levou pelo menos 1000 anos para conseguir entrar de novo numa casca, que era esse nosso corpo físico. Todo o trabalho de Jesus, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele exemplificou, porque nada é escrito, ele deixou, tudo aquilo que ele exemplificou era pautado numa única lógica: amar. Tudo. Os consolos que ele levava, as curas que ele realizava, as conversas que ele tinha com os seus discípulos, os ensinamentos que ele passava para o povo. Era interessante como Jesus conseguia, através das palavras, fazer com que as pessoas se sentissem esperançosas, com que as pessoas descobrissem uma nova forma de viver, uma nova forma de enfrentar os desafios que elas estavam passando na vida. E mesmo assim, mesmo aqueles que estavam ali pertinho dele, convivendo dia a dia, como a gente diria, né? Comendo da mesma comida, bebendo da mesma água, dormindo às vezes debaixo do mesmo teto. Muitos daqueles discípulos que estavam ali mais próximos de Jesus também não entenderam o seu recado. Vejam que nós temos um Judas, que era uma pessoa extremamente instruída. Dos discípulos, ele era a pessoa intelectualmente mais preparada. E Judas não entendeu esse recado de Jesus. Judas estava esperando aquele rei que, pela espada, libertaria o povo judeu do jugo dos romanos. A gente vai encontrar, num primeiro momento, um Pedro extremamente medroso na hora do primeiro testemunho dele, e onde ele nega 3 vezes o Cristo, mesmo dizendo que amava Jesus incondicionalmente e que em nenhum momento o abandonaria. E Jesus tinha dito: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Jesus falava isso não com mágoa, Jesus não falava isso com rancor, porque Jesus ele conseguia olhar a alma humana. Jesus ele tinha a capacidade de saber que as pessoas só davam exatamente aquilo que elas podiam dar.
Então ele sabia que Judas, naquele momento, não tinha como dar mais do que aquilo. E mesmo assim ele não deixou de amar a Judas. Jesus sabia que Pedro, apesar de realmente amar Jesus, Pedro realmente amava, mas que Pedro ainda tinha as fraquezas dele, como homem, como ser. E que mesmo depois de ser negado 3 vezes, Jesus não deixou de amar Pedro. Como Jesus não deixou de amar Paulo de Tarso, porque antes Saulo de Tarso, porque Saulo iniciou a perseguição aos cristãos, foi o artífice do início de tantas matanças aos cristãos naquela época. Jesus não deixou de amar Saulo de Tarso por causa disso. E foi lá, em busca dele. Por quê? Porque Jesus conseguia olhar além. Jesus conseguia olhar além das capas. Jesus conseguia olhar além do que os olhos físicos enxergavam. Jesus olhava a essência das pessoas. E aí a gente pega esses exemplos de Jesus e nos vemos na necessidade de trazer isso para nós. Uma coisa que a gente também não faz. Nós ainda somos pessoas que julgamos as outras pelas aparências. É muito interessante como o nosso amor ele ainda é extremamente condicional. Eu amo a quem me ama. Eu amo se a pessoa me ama. Eu amo se fulano pensa igual a mim. Se ele não diverge daquilo que eu penso. Aí isso aí é bom, isso eu amo. Mas se a pessoa divergir de mim, pensar de uma forma diferente, eu excluo normalmente essa pessoa do meu rol de amizades, do meu rol afetivo. Porque a gente condiciona que para amar, as pessoas precisam atender a requisitos. E Jesus, quando esteve aqui para exemplificar isso para a gente, ele não colocava pré-requisitos, mas ele deixou um código. Ele deixou um código. Porque os discípulos chegaram para ele e perguntaram assim: Jesus, como é que a gente vai saber quem são as pessoas que te seguem? E ele disse: muito simples. Ele poderia até ter dito elementar, meus caros discípulos. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Vejam, ele não disse que os meus discípulos seriam conhecidos por serem da mesma religião. Ele não disse que os meus discípulos seriam conhecidos por serem do mesmo time de futebol. Os meus discípulos não vão ser conhecidos por serem da mesma classe social. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Ponto. Ponto. A grande pergunta, e esse é o questionamento de hoje, nós seguimos isso? Se a gente desencarnasse todo mundo aqui agora, viesse um meteoro, pimba, caísse aqui em cima, desencarnamos todos nós aqui agora. Será que a gente poderia acordar do outro lado se chegasse para a gente e dissesse assim: você cumpriu esta máxima de muito amar? A gente poderia ficar assim com a consciência tranquila e dizer: tô de boa, tô referendado, ou não? Porque, meus queridos, minhas queridas, a você que está me assistindo aqui, em nenhum outro momento do nosso planeta Terra foi tão necessário aprender a amar. Mas amar mesmo. Vejam que Jesus sintetizou toda a lei mosaica em 3 frases super importantes. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Veja que na base da tríade ele coloca nós, ou seja, a gente precisa também aprender a se amar.
Porque se eu não gosto de mim, se eu não gosto do que eu sou, se eu não me aceito como eu sou, se eu não busco dentro dessa aceitação também melhorar os pontos que são ainda da minha sombra, os pontos que me afastam das pessoas, os pontos que fazem com que as outras pessoas se sintam infelizes às vezes. Se eu não procuro melhorar isso, mas se eu também não me aceito com as minhas imperfeições, se eu não me aceito com as minhas dificuldades, vai ficar muito difícil amar qualquer outra pessoa. E, quiçá, amar a Deus. Porque eu estarei sempre transferindo para o outro uma responsabilidade que é minha. Que é minha. Eu vou sempre querer que o outro preencha as minhas necessidades. E não eu vou doar para o outro aquilo que eu tenho de sobra. Porque esse seria a lógica, né? A gente ama tanto, a gente consegue ter um sentimento de amor tão grande que esse amor ele se irradia para tudo que nos cerca. As plantas que a gente tem dentro de casa, os nossos animais de estimação, para nós mesmos, né? Para as pessoas que estão conosco, aquele que nós amamos, os nossos filhos, os nossos companheiros, as nossas companheiras, os nossos pais, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. Então, o processo da tríade da lei, ele começa comigo, porque quando eu começo a gostar de mim, e eu me aceito com as minhas imperfeições, e eu começo a perceber que eu não sou perfeita, eu também vou começar a entender o outro na sua imperfeição, eu também vou começar a entender o outro nas suas necessidades, nos seus desafios, e o meu desafio nesse processo é eu ir além, é eu olhar para o outro além do que a capa que ele me apresenta. Porque todos nós nos transvestimos de muitas máscaras. E essas máscaras têm o intuito de esconder aquilo que nos vai no íntimo. As nossas dores, o nosso desamor, as nossas feridas, que ocasionaram em nós problemas diversos. Então, só quando a gente entra e mergulha nesse mundo e que a gente passa a olhar para essas nossas sombras e que a gente começa a detectá-las e começa a acolhê-las, a aceitá-las e a acolhê-las, nós também vamos poder acolher e aceitar o sombrio do outro. Aquilo que o outro tem. E o que é mais gostoso? A gente vai começar a fazer o exercício de ver além. E aí, nesse ver além, automaticamente, a gente vai ter a possibilidade de talvez enxergar as outras pessoas com outros olhares. Porque o convite do mestre é um desafio que nós, dentro do nosso processo egóico, a gente não consegue visualizar de primeira. Porque dentro do nosso processo egóico, nós ainda queremos o processo do amor como um processo de toma lá da cá. E assim tem que ser-lo. Eu não estou dizendo que isso está errado, pelo contrário. Nós somos amar é trocar. Né? Mas o amor além, ele às vezes vai até amar sem ser amado. E a gente observa, por exemplo, pessoas como Gandhi, que conseguiu libertar um país sem levantar uma única arma, só pregando a paz, só pregando o amor, o quanto ele não odiava aquelas pessoas que pensavam diferente com ele ou que estavam lutando contra ele. Eu estava vendo uma palestra, na verdade, um bate-papo da Monja Coen com o André Trigueiro, acho que semana passada, semana retrasada, e ela estava falando de uma história muito interessante. Que o nosso grande desafio é aprender a não odiar o outro, mesmo aquele que nos fere. E ela trouxe uma história que eu achei fantástica, de um monge, se eu não me engano era um monge ou era um discípulo ainda, e que ele foi, no momento de guerra, lá para aqueles lados, ele foi submetido a muitas torturas.
muitas, torturas atrozes. E quando ele conseguiu sair dali, quando ele conseguiu ser resgatado, fizeram uma pergunta para ele. Qual foi o momento mais difícil para você enquanto você esteve preso? E ele disse, o momento mais difícil para mim foi quando eu quase odiei o meu torturador. Eu achei essa frase de um impacto tão profundo. O momento mais difícil para mim foi quando eu quase odiei o meu torturador. E eu parei para olhar para mim, para saber, eu conseguiria fazer isso que ele fez? Eu acho que não. E aí, assim, a gente começa a perceber o quanto a gente ainda precisa desse desafio. Dentro do processo do amor, tem um livro que eu gosto muito, chama-se Laços de Afeto, da Hermance Dufour. Onde a Hermance diz para a gente que o amor ele é um aprendizado. A gente fica, às vezes, esperando, eu quero que fulano desperte em mim aquele amor, traga o amor para mim. Não. A gente tem... e isso é um conceito também que o patchwork traz, não sei se vocês já ouviram falar, o patchwork é uma técnica de autoconhecimento, são grupos de estudo de autoconhecimento que não têm conotação religiosa, porém são estudos psicografados. Uma médium psicografou várias palestras e os conteúdos visam fazer as pessoas se conectarem com si, buscar a sua essência. E tanto esse conceito da Hermance, o patchwork ele também traz esse mesmo referendo. Amar é um aprendizado e, acima de tudo, é uma escolha. Eu escolho amar. E esse amor, ele passa a ser incondicional, ele para ser incondicional, ele passa pelo critério da gente olhar além. Tem um livro que eu gosto muito, que é esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Amor Além. Esse livro é do espírito Léo Buscaglia, que foi um escritor quando estava aqui encarnado. Tem livros dele, depois botem no Google, Léo Buscaglia, vocês vão achar. E que ele é psicografado pelo Lindomar Coutinho. Nosso querido Lindo, lá da Bahia, que, por sinal, está internado com Covid. E nesse livro, que justamente dá tema, quase o tema da nossa palestra hoje, Amar Além, Amor Além, Léo mostra para a gente, em vários textos aqui, essa questão também do desafio, de como nós, pelas experiências, por nos ferirmos, às vezes por processos dolorosos, processos de perda, a gente termina fazendo uma opção por não amar. E a gente cria um monte de defesas para esse não amar, no sentido de não sofrer. Só que o que a gente não entende, e aí o patchwork ele também traz isso para a gente e ressalta, é de que quanto mais a gente foge do que é a essência, porque Jesus falou que o amor era a essência de tudo. Todos os ensinos de Jesus foram pautados no amor. Todos os exemplos do Cristo foram pautados no amor. No amar, no doar. Quando a gente foge disso, aí é que a gente vai sentir dor. Aí é que nós vamos sofrer. Porque nós vamos estar indo de encontro à nossa própria essência divina. A nossa essência divina é uma essência amorosa. Nós somos frutos deste amor. E quando a gente se nega a amar, e eu estou falando no amor num conceito amplo, eu estou falando do amor em todos os níveis. Eu estou falando do amor que se refere ao amor homem-mulher. Eu estou falando do amor da gente amar ao próximo, da gente olhar o outro como sendo nosso irmão, da gente amar o diferente, da gente amar aqueles que pensam diferentes da gente amar, inclusive aqueles que fazem coisas que a gente não gosta. Eu confesso a vocês que tem uma meia dúzia de 4 ou 5 pessoas que eu costumo brincar que por dentro deve estar um grande negócio. Eu não vou mentir.
Eu não vou mentir. Não tem umas pessoas que a gente diz assim, olha, fulano, Jesus disse que era para amar todo mundo. Mas esse eu vou ficar devendo? Não sei se vocês brincam com isso. Eu tenho um grupo de amigos que a gente, de vez em quando, a gente faz uma piadinha dessa, assim, olha, mas Jesus disse que era para amar, viu? Todo mundo. Mas esse eu vou ficar devendo, porque tá difícil. Então, gente, a gente brinca porque nós realmente não estamos nesse estágio. Não estamos. Porém, nós estamos fazendo parte de uma doutrina que fala para a gente sobre algo importantíssimo, que é o encadeamento das existências. Nós somos hoje a construção do nosso ontem. Tudo aquilo que nós construímos anteriormente. Tudo aquilo que a gente construiu numa outra existência. E somos também o resultado daquilo que nós estamos construindo hoje. Das escolhas que nós estamos fazendo hoje. Daquilo que nós estamos trabalhando em nós hoje. Então, nós somos o somatório de absolutamente tudo isso. E amanhã, nós vamos ser o que nós escolhermos ser hoje. Então, nós estamos numa doutrina que mostra para a gente, inclusive existe um capítulo no Evangelho que fala sobre os inimigos desencarnados, que nos mostra que devemos nos reconciliar com o nosso adversário enquanto nós estamos ainda a caminho com ele, para que a justiça não te cobre depois. Porque os laços, sejam eles de afeto ou sejam eles de ódio, os laços, eles se perpetuam além do túmulo. Os laços, quando eles são de amor, quando eles são de carinho, quando eles são de amizade, esses laços, eles nos interconectam uns aos outros, mesmo que nós não voltemos na mesma encarnação com aqueles que nós amamos. Esses laços não vão se quebrar. Entretanto, os laços de ódio, os laços de mágoa, também criam cordões energéticos, criam plugs que vão nos deixar interconectados uns com os nossos desafetos, às vezes por várias encarnações, às vezes por milênios. Gente, sabe o que é você parar no tempo? Porque por algo que alguém te fez há 300 anos atrás, e a pessoa ficar naquela monoideia e não sair daquilo por 300 anos. Pois é isso o que chega muito nas nossas mediúnicas. Porque o que nós chamamos de obsessores nada mais são do que pessoas a quem nós prejudicamos no passado. Então, a lei, ela é uma lei amorosa e ela pede para a gente, reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Por quê? Porque nós estamos de volta a um corpo de carne, nós tivemos o privilégio de estar num corpo de carne, não para passar férias, mas para a gente aproveitar essa oportunidade reencarnatória para o nosso processo educativo de autoburilamento e crescimento. É óbvio que cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem o seu desafio pessoal. Mas o foco geral para mim, ou para você que está me assistindo, o foco geral desse nosso processo de reencarnação é crescer. Crescer como espírito, crescer como pessoas, crescer como seres humanos e nos reconectar com o divino que habita em nós. E aí, dentro desse processo, o materialismo, ele atrapalha e muito. Porque quanto mais conectados à matéria, mais desconectados do espírito. Mais desconectados. O grande lance é o meio termo. O grande lance é o equilíbrio. O grande lance é a gente dar a cada coisa na nossa vida a importância dela. E nesse momento de mundo que nós estamos inseridos num momento de transição planetária. Eu e você assinamos o contrato e pedimos. Eu não sei o que foi, que loucura foi essa. O que a gente tinha... O que a gente fez, assim, de tão ruim?
que a gente disse, eu volto no meio da confusão, eu vou. Então, a gente pediu para voltar, no meio da transição planetária. Por que a gente pediu, brincadeiras à parte, por que a gente pediu para reencarnar nesse momento? Porque a gente sabia que esse momento era decisivo nas nossas existências. Não é mais tempo, gente, de perder tempo nem de adiar as mudanças que são necessárias nas nossas vidas. Não tem mais tempo. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso são os espíritos, são todas as comunicações que estão chegando. A Gênesis já disse isso em 1868, no capítulo 18. Os tempos são chegados. Não tem mais tempo. Não tem mais, eu vou deixar para a próxima. Não pode não ter mais próxima encarnação neste planeta. Neste planeta. Porque aqui só vai continuar. Só vai ter condições de permanecer neste planeta quem se comprometer verdadeiramente com a sua mudança interior. Quem, de fato, estiver comprometido com o desejo sincero de mudar, de ser diferente e de aprender a amar. Mas não é só de aprender a amar o seu círculozinho, não. Aprender a amar a sua família e ficar ali restrito àquele núcleozinho, não. É aprender a amar além. É aprender a amar até aqueles que a gente não gosta. Até aqueles que estão fazendo mal para a humanidade. E aí o que eu percebo é que todos nós temos isso como um desafio pessoal. Isso é um desafio para mim também. E esse desafio, gente, a gente precisa estar muito atento nesse momento. Muito atento. Porque os descuidos poderão ser muito caros. O preço que nós vamos pagar por nos descuidar dessa atenção, dessa conexão com a palavra de Jesus, com os ensinos que ele trouxe, o preço vai ser muito alto. Não nos iludamos que os tempos não serão, a partir de agora, tempos leves. Quem espera assim, estou esperando a pandemia acabar para voltar tudo que era antes. Não vai existir mais esse mundo de antes. Desculpa. Não vai mais existir. E nós que tivemos acesso à mensagem do Espiritismo e que temos um capítulo 18 já falando sobre tudo isso, porque já está tudo escrito em A Gênese. Se tem um grupo de pessoas que não podia dizer que não sabia que isso ia acontecer, somos nós espíritas. Os espíritas foram avisados há muito tempo. Mas muita gente quis fazer do espiritismo a mesma coisa das outras religiões. Eu vou assistir palestra, vou tomar passe, que é tomar a hóstia, e bom, vou me embora para casa, não preciso estudar. E aí, o que está acontecendo? Nada demais, fofo. Capítulo 18 de A Gênese. Os tempos são chegados. O tempo das iniquidades, o tempo de tudo aquilo que está oculto dentro de nós vir à tona, o tempo onde o nosso sombrio vai ser exteriorizado para que ele possa ser tratado, corrigido, ressignificado. O tempo de nós colocarmos em prática aquilo que a gente diz que acredita, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente recomenda para o outro. Às vezes a gente está ouvindo uma palestra e diz, eita, fulano devia ouvir isso aqui. Isso aqui foi para fulano. Isso é para mim. Isso é para você que está me ouvindo. Isso é para nós. Então, nós é que precisamos ouvir isso. E aí, aqui eu pergunto, quantos de nós, e eu me incluo dentro dessa pergunta, tá? Quais de nós estamos querendo comprar esse desafio de amar além? Além de quê, Alexandra? Quem vai dizer isso para a gente é Léo Buscaglia. Além das nossas possibilidades. Porque eu não sei para você, mas tem gente
Tem gente que é difícil de você amar, não é não? Dá aquela trava dentro, que você não suporta. É um tal de respira, e aí a gente usa um preceito muito interessante da psicologia. O que eu estou projetando no outro, que está dentro de mim e eu não quero ver? Porque quando eu sou muito enfático na acusação, na negação de um outro, é porque alguma coisa em mim, em relação àquilo, não está bem resolvido. A gente vê, às vezes, pessoas muito enfáticas, por exemplo, com relação à homossexualidade. São homofóbicas. E os estudos psicológicos mostram que são pessoas que não estão bem resolvidas com a sua sexualidade. Então, tudo aquilo que a gente é muito enfático para fora não está bem resolvido da gente. Então, a gente precisa amar além. Amar além de quem? Das nossas possibilidades. Tem hora que eu falho nisso, confesso. Amar além das forças. Ui! Além dos limites. Danado isso, não é não? Amar além dos nossos limites. Mas tem uma hora que a gente diz assim, não dou conta. E a gente também não vai ser criticado por Jesus porque a gente não deu conta naquele momento de fazer isso. É isso que a gente precisa entender. Além do espaço, né? A gente precisa sair. Será que eu estou amando além daquele meu círculozinho de meia dúzia de 4 ou 5 de pessoas? Será que eu estou ampliando o meu espaço de amar além do tempo? Ai, gente, isso aqui é a parte mais linda, né? Será que a gente consegue amar além do tempo? Amar as pessoas mesmo depois de 5, de 10. Você que está aí do lado, você que está me assistindo e que tem o seu companheiro, seu marido, sua esposa, né, do lado. Será que depois desses 15, 20, 25, 30 anos aí que vocês estão juntos, você ainda continua amando essa pessoa do mesmo jeito? Eu vi um depoimento tão lindo ontem, do Márcio Garcia. Vocês devem conhecer, né? Aquele apresentador de televisão, que foi ator. Ele, eu acho que está casado já há 20 anos com a esposa. E eu achei lindo, porque era aniversário dela, e ele fez um depoimento que eu achei maravilhoso. Ele disse, olha, 20 anos depois, a gente ainda continua namorando como quando a gente se conheceu. Então, amar além do tempo, né? Do tempo que passa, que nos muda, que nos modifica como pessoas. Amar além de si mesmo. Será que a gente está conseguindo fazer isso? Olha, Léo, eu acho que você está trazendo coisas muito difíceis aqui. Eu já estou começando a ficar muito complicado. Amar, essa última aqui é mais danada. Além do outro. Ui! Eu vou amar além do outro. Apesar do outro não valer um torrão de açúcar. Mas eu vou continuar amando. Eu vou continuar acreditando na humanidade. Porque tem muitos de nós que estamos desacreditados da humanidade. A gente sempre olha para as coisas e acha que tudo está na polaridade negativa. E não é assim. Então, amar além do outro. E aí ele diz, quando realmente amamos, não guerreamos, não maltratamos e não traímos. Quem ama não quer guerra com ninguém. Diga aí, estou mentindo? Quando a gente está assim, de boas, quando a gente está apaixonado, a gente está amando uma pessoa, quando a gente está amando um trabalho, quando a gente está fazendo algo que a gente está se sentindo pleno, se sentindo realizado, a gente vai querer guerra com alguém, minha gente? Me diga. Não. A gente quer espalhar aquele sentimento, a gente quer espalhar aquilo para o outro. Então, isso é a nossa forma, é a forma que nós temos materialmente de amar. E aí eu me lembro que a irmã, no livro Lapsos de Afeto, ela diz o seguinte para a gente. Como amar para a gente ainda está um pouco longe, às vezes, da nossa concepção, o nosso amor, ele ainda é condicional, né? A gente ama e espera de volta, e amor é permuta, é troca. É um dar, é um toma lá, dá cá. E aí eu gosto muito do conceito da constelação familiar, quando ela diz que nas ordens do amor tem a questão do equilíbrio. Então, quando uma pessoa está dando mais e a outra está dando menos, você tem um desequilíbrio na ordem.
Então, essa relação ela vai ter problemas, seja pai e filhos, filhos e pai, marido e mulher, namorado e namorada, amigos, né, entre amigos. Quando um está dando sempre muito e o outro não está dando nada, tem um desequilíbrio aí na ordem. E é verdade. Mas a irmã se diz para a gente que, como a gente ainda não sabe amar, a gente tem que aprender a desenvolver o afeto. E que quando a gente começa a desenvolver o afeto, existem pequenos exercícios que a gente vai fazer que vão fazendo com que esse afeto aconteça. O carinho, o cuidado, a atenção, ser fraterno, o se preocupar com o outro, ser gentil. Tudo isso são pequenos atos que vão fazendo com que nós vamos construindo o afeto com o outro, com a outra pessoa, com o grupo, e por aí vai. Então, vejam que isso trata de convivência. Para a gente desenvolver, isso trata de convivência, a nossa capacidade de conviver. Conviver com o quê? Conviver com quem é diferente, conviver com a diferença do outro, entender que o fato do outro ter um ponto de vista diferente do meu, ele não está divergindo de mim, nós estamos apenas com ideias diferentes sobre o mesmo ponto. Isso não vai me fazer gostar menos da pessoa, mesmo que eu discorde das ideias dela. Eu discordo naquele momento do ponto de vista dela. E isso é o exercício que a gente chama também da alteridade, que é a gente aprender a conviver com a diferença da qual o outro é portador. Então, o exercício da convivência, ele vai desenvolvendo em nós essa capacidade da gente entendendo o que é amar, que é, às vezes, relevar, é doar, às vezes é abrir mão de uma satisfação imediata nossa. Eu abro mão de uma satisfação momentânea minha para fazer naquele momento com que o outro fique feliz. Isso não quer dizer que eu estou abrindo mão do que eu sou, eu estou abrindo mão da minha vida. Não. Isso aqui eu posso abrir mão agora, nesse momento, e não vai me fazer falta. Então, está de boas. Então, isso são exercícios, que, segundo nos dizem os Espíritos, vai nos levar para a gente começar a compreender essa questão do amor. Que o amor, ele simplesmente doa. O amor não espera em troca, mas a gente precisa da troca. A gente ainda precisa dessa troca. E aí, Léo, ele até coloca aqui uma coisa que eu acho interessante. Vale avaliarmos o quanto estamos utilizando a nossa capacidade de amar, sem pedir retribuição. O que eu faço pelo outro? Eu estou esperando algo em troca? Ou eu estou fazendo pelo outro pelo prazer simplesmente de doar amor ao outro? Eu estou doando o meu amor ao outro sem exigir condição? Eu te amar, mas tu tem que deixar de ser assim, tu tem que deixar de fazer isso e por aí vai. Sem impor limitações. Isso eu acho muito interessante, né? É muito interessante como a gente... Isso vale para todos os tipos de relacionamento, tá, gente? A gente não consegue se relacionar com o outro vendo o outro. O que é ver o outro? É vendo o que ele tem de qualidades, é vendo o que ele tem de defeitos. O que está por trás dos defeitos? O que pode estar movimentando? Qual é o esforço que aquela pessoa está querendo fazer para realmente modificar? É entender o universo daquela pessoa dentro da realidade daquela pessoa. Alexandre, e olhando... Oi, licença... 5 minutos, né? Isso. Exatamente. E olhando a realidade daquela pessoa, eu começo a entender o universo dela. E aí eu vou começar também a desenvolver um olhar mais amoroso por aquela pessoa, apesar de... E, normalmente, nos nossos processos relacionais, nós sempre projetamos para o outro coisas que estão em nós. A gente, normalmente, quer fazer moldes, né? De como é que a pessoa é, para que ela tenda
essas nossas necessidades. E aí, depois de um tempo, seja isso numa amizade, seja isso, às vezes, no relacionamento, seja também num relacionamento profissional, às vezes, num relacionamento religioso. Aí, depois de um tempo, ela diz, mas fulano não era assim. Fulano está diferente. Fulano está mudado. Não, fulano era assim. Eu não quis ver. Ou eu criei uma ilusão acerca daquela pessoa, e com essa ilusão, eu apaguei aquela parte que me incomodava e fiquei só com aquilo que eu projetei que eu queria que ela me desse. Enfim, dentro disso, quando a gente trabalha, e isso são desafios que nós temos, do aprendizado do amor, é sempre a gente entender que a forma como a gente convive com a gente é a forma como também vamos conviver com o mundo. Quando a gente entra num processo de amorosidade conosco, quando a gente entra num processo de auto-perdão conosco, nós também vamos conseguir perdoar o outro. Quando eu aceito aquelas dificuldades que estão dentro de mim, aqueles pontos ainda sombrios meus, né? Aqueles pontos não tão positivos, quando eu aceito isso em mim, eu também vou aceitar. Não é ser conivente, tá, gente? É aceitar também o sombrio do outro. E, de alguma forma, tentar ajudar para que aquela pessoa consiga superar aquilo ali. Todo o trabalho de Jesus, quando ele esteve aqui, não foi de curar corpos, mas foi de curar almas. Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele fazia questão de fazer as pessoas pensarem nelas, olharem para suas sombras, enxergarem o que elas projetavam para fora. E dentro desse processo de projeção, Jesus as ensinava a serem verdadeiras, autênticas, porque só através deste caminho elas poderiam ser felizes e também amar. Vejam que na passagem da mulher adúltera, quando chegaram para ele e disseram, mestre, diz a lei que devemos apedrejar a mulher adulta. O que tu dizes? Jesus, de cabeça baixa, rabiscava na areia algumas palavras. E aqueles que chegaram junto e que foram observar o que ele escrevia, viram uma sentença. Aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Para a gente amar além, a gente precisa começar a entender essa passagem dentro de nós. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Até hoje, ninguém viu a selfie, o slow motion ou a time-lapse da pedra que voou, porque ninguém conseguiu sacudi-la. Isso era o que Jesus fazia com a gente. Ele fazia a gente se enxergar e se auto-encontrar. E aí, fica aqui a minha pergunta para você. Você está disposto a amar além? Obrigada. Nós que agradecemos. Maravilha. Ainda faltava 30 segundos, que estão incorporados nos 15 minutos. Vamos, agora, vamos para a parte das perguntas, certo? Temos Ok. algumas aqui para você. Inicialmente, a pergunta é a seguinte. Você falou um pouco na questão do amor, né? De tentarmos amar mais o nosso próximo. Mas como a gente pode visualizar, assim, as maneiras que a gente pode amar ao próximo, né? Assim, quando em nossas ações estamos amando o nosso próximo, né? Que a gente possa visualizar isso em várias situações, digamos assim. Olha, isso já está lá no Evangelho, né? Jesus já deu lá código. Uhum. Amareis a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. E aí o doutor da lei perguntou, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus trouxe a parábola do bom samaritano.
A parábola do bom samaritano. Vejam que passou o sacerdote, passou o levita, que eram homens da lei, homens defensores da lei mosaica, respeitadores, homens religiosos, tidos como pessoas que falavam em nome de Deus, mas passaram pela estrada e nem se condoeram daquele irmão que estava caído, que foi assaltado e ferido e ficou no meio da estrada. E o samaritano, que era considerado um herege, que era considerado uma pessoa fora da lei, foi quem usou da compaixão. Não só aquela compaixão de mas aquela compaixão do parar, desceu do cavalo, colocou o vinho nas feridas do rapaz que estava caído, pegou, colocou em cima do cavalo, levou para uma pousada, cuidou dele naquela noite, abriu, ele retardou o seu destino, né, a sua ida para onde ele ia, o que ele tinha que fazer para cuidar daquela pessoa. E em seguida, ele foi e deixou ainda dinheiro para o estalajadeiro cuidar dele. Então vejam, como é que o que é amar o próximo? Amar ao próximo começa da gente mesmo. Porque a gente não se ama. Então, próximo ou mais próximo, aquele com quem a gente tem que fazer as pazes. O inimigo somos nós mesmos. Esse é o primeiro. Então, a gente precisa fazer as pazes com a gente mesmo. A gente precisa passar a amar e a perdoar essa pessoa que nós somos. Depois, o próximo são todos aqueles que estão ao nosso redor. E aí vem o desafio, a nossa família. Nós amarmos os nossos entes familiares, apesar de os nossos amigos. Eu vou mais além aqui. Aqueles que estão precisando, aquelas pessoas que estão passando necessidade, porque Jesus disse, a cada um desses pequeninos que deres de comer, que deres de vestir e que abrigares, é a mim que tu estás fazendo. Mas, Senhor, quando foi que vos vimos e vos demos de comer? Quando foi que vos vimos e vos demos de vestir? Quando foi que vos vimos e vos demos de beber? Ele disse, a todo aquele que assim o fizestes, foi a mim que tu beneficiastes. Então, quando eu mato a fome de alguém, quando eu socorro alguém, quando eu minimizo o desespero de alguém, esse é o meu próximo. E mais ainda no momento que nós estamos hoje, é tão interessante que parece que nós esquecemos esse preceito básico. Nós estamos hoje nos separando dos amigos, das pessoas queridas, porque divergimos nas ideias. Porque fulano torce para partido tal, fulano para cicrano para partido A, para partido B. Porque um tem uma ideologia, outro tem outra. A gente está se separando das pessoas porque pensamos diferentes. Então, você quer dizer assim, quem é o próximo que eu vou amar agora? Essas eleições vai dizer para a gente quem são os próximos que a gente vai amar. O próximo que você vai amar é aquele que vai votar em quem você não vai votar. Para ser bem simples. Uma coisa bem palpável. O próximo que você vai amar é aquele que você não vai colocar na rede social descendo a lenha nele. Porque simplesmente o que a gente vê, muitos religiosos e espíritas, nas eleições, todo mundo esquece os preceitos de Jesus. Amar o próximo nem pensar. Eu só amo aqueles que estão bem próximo do meu partido, da minha bandeira. Os outros eu não amo, não. Os outros eu desço a lenha. Eu não vou ser nada estratégico. Então, se quisermos saber quem é o próximo que a gente tem que amar, comecemos por aqueles que vão pensar diferente da gente nas eleições. Hashtag fica a dica. Ixi, esse vai ser um bom teste, viu? Pense. Não é? Pronto. E nesse meio aí que você chegou, né? Tem a próxima pergunta de qual a importância da paciência e tolerância entre os membros da família no trabalho de amar e nos curarmos de nossas sombras.
Muito grande, muito grande. Gente, a família é o nosso primeiro núcleo social. A gente não reencarna de paraquedas. Ninguém caiu da cegonha por um acaso em qualquer família, né? Então, gente, eu tô olhando aqui porque tem um negócio voando, ui, e eu não sei se é um barato. Eu vou pegar a chinela, porque se for barato eu vou jogar. E aí, não gosto de baratos. E aí, assim, é um desafio para todos nós. Por quê? Porque é óbvio que nós temos diferenças. Alguns núcleos familiares, eles são muito mais harmônicos do que outros. Isso é normal. Por quê? Porque em alguns grupos há mais afinidades. Em outros grupos há muito mais divergência. Por quê? Porque aqueles seres precisavam vir. Mas o que a gente precisa entender dentro de tudo isso é que todo o objetivo de nós estarmos inseridos em contextos familiares é do aprendizado do amor. Aprendizado do amor não é ser conivente com os erros de dentro de casa. Não estamos falando disso. Também não é ter que amar a barata também. Amo não, Vinícius. Desculpa, não rola amor com a barata. Eu amo a barata, ela morta, tá? Mas tudo bem. A gente precisa... Eu sei que é difícil, eu também tenho meus problemas familiares, eu tenho as minhas dificuldades. Só que, gente, uma coisa que eu estou aprendendo e eu quero compartilhar isso com vocês. Nenhum dos problemas está fora. Não é o que está fora que é problemático. Não é o outro só que é problemático, mas é a forma como eu recebo aquilo que o outro está fazendo. Todo o processo de cura e de adoecimento, ele começa dentro da gente, não fora. Todo o processo de solução de conflito começa e termina dentro da gente. Não é o outro que tem que mudar, sou eu que preciso mudar a minha maneira de ver o outro, de enxergar o outro e de entender a realidade do outro. O outro é exatamente aquilo que ele é. Mas eu só posso mudar a mim. Eu só posso modificar o que eu sou. E dentro dessa modificação do que eu sou, não é que eu vou, por exemplo, aceitar a grosseria do outro, não. Eu vou definir limite. Eu vou definir limite a partir do meu autorrespeito. Mas eu não vou deixar de amá-lo por causa disso. Então, é tão difícil isso. Isso é tão difícil para a gente. Isso é difícil para mim também, viu, gente? Eu não estou falando aqui para você, dizendo para você que você tem que fazer, não. E não estou me ouvindo, não. Eu também me escuto, eu também tenho os meus desafios. Mas o que eu estou aprendendo, e eu estou aprendendo como, Alexandre? Eu estou aprendendo isso com muito autoconhecimento, olhando muito para dentro de mim, né? Indo buscar ajuda, começando a entender melhor, a ter uma visão mais alargada das coisas. De fato, tudo começa e termina em mim. Se eu mudo, se eu entendo os meus processos dentro daquele conceito familiar, se eu entendo porque é que aquilo que o outro faz me incomoda tanto e eu modifico esse incômodo em mim, eu automaticamente começo a ter relações melhores. Uma coisa importante, nós somos energia. Então, a nossa energia influencia o outro. Então, se nós temos uma energia que está o tempo todo no choque, a pessoa agride, eu agrido. A pessoa agride, eu agrido. É óbvio que ali vai estar sempre no embate. Agora, se eu começo a me trabalhar, se eu mudo a minha polaridade, se eu desmonto a minha agressão, o outro vai vir com a agressividade dele e vai ficar com ele. Porque ela não vai encontrar mais o quê? Ressonância em mim. E sabe o que vai acontecer com o passar do tempo? A agressividade do outro também vai mudar. A agressividade do outro também vai baixar. Ele também vai ser influenciado pela minha mudança de energia. Então, enquanto a gente não entender que nós somos polaridades energéticas e que nós atraímos para a nossa vida
tudo aquilo que acontece com ela, a partir do que nós pensamos e sentimos, enquanto a gente não entender e aceitar isso, e a física quântica já está comprovando isso, matematicamente falando, nós vamos ainda nos colocar sempre como vítimas dentro dos relacionamentos. Não existe vítimas. Nós atraímos para nós as experiências que nós estamos vivendo agora. Então, se eu estou vivendo uma experiência dolorosa, eu atraí essa experiência. Se eu estou vivendo uma experiência feliz, eu atraí essa experiência. Porque eu sou o dínamo de energia que tudo cria, que tudo gera, que tudo atrai. E aí a minha pergunta: o que nós estamos jogando para o universo? Qual é a energia que a gente está emitindo para o universo? Qual o recado que a gente está dando para o universo? O que é que a gente está assinalando para ele? Equilíbrio, harmonia, sabe, carinho, amor, serenidade? Ou eu estou jogando para o universo raiva, mágoa, briga, intolerância? Tudo começa, tudo termina em nós. Perfeito, né? E nas perguntas, nós só temos essas. Temos ainda 2 minutos. Se você quiser dar suas considerações finais, né, da explanação, fique à vontade. Gente, eu quero agradecer a oportunidade da gente ter conversado essa noite. É um prazer muito grande. Fiquei muito feliz aí com o convite do Vinícius e de vocês. Muito obrigada pela oportunidade. E eu quero deixar um convite em forma de alerta. Não protelem mais. Não protele mais as mudanças que precisam ser feitas na sua vida. O tempo é agora. Quanto mais nós tivermos medo de olhar para as nossas sombras, mais seremos reféns delas. Os tempos que se avizinham são tempos difíceis. São tempos desafiantes para todos nós. Vão exigir de nós uma fé inabalável, alicerçada na rocha. Vão exigir de nós que o nosso foco não seja mais a matéria que vai perecer, mas, acima de tudo, as conquistas do espírito. Vão exigir de nós mudanças de parâmetro. E o principal deles é amar, mas amar muito, a começar de nós mesmos. E eu queria pedir a todos vocês que, na nossa prece final, a gente pudesse mandar uma vibração de muito amor para o nosso querido Lindomar Coutinho, que é um médium que psicografou essa obra maravilhosa. Tem outra também do Léo Buscaglia, que eu tenho outras maravilhosas também. O Lindomar está com Covid. Desde domingo passado, ele foi para a UTI, está entubado. Graças a Deus, uma notícia que eu tive, estava estável. Hoje eu ainda não tive notícias dele. Mas que nós possamos mandar a nossa vibração de muito amor, de muito carinho para ele, e que a espiritualidade amiga possa acolhê-lo, cuidá-lo, que já está fazendo, mas reforçar ainda com muita amorosidade esse convite para ele, para que ele possa sair dessa e possa voltar em breve com o seu bom humor, com o seu sorriso aberto, com o seu sorriso franco, para iluminar tanta gente ainda com as suas obras e com as suas palavras maravilhosas. Vamos final. O povo já está sabendo disso. O povo já está ligado aqui no coisa. Tá certo. Pronto. Mas então, eu não vou continuar. Eu amo a barata. Ela longe de mim. Se vier para perto, eu mato, tá? Desculpa aí. Pronto. Chegamos ao final, né? Isso, muito gratos, viu? Pela companhia maravilhosa, uma explanação também belíssima. E para finalizar, vamos para a nossa prece, né? A prece final. E vamos dar continuidade à prece que a nossa irmã já começou, né? Pelo nosso
irmão que está internado, que ele possa se recuperar, Senhor Jesus, que possa, além dele, todos os outros nossos irmãos que estão nos hospitais, passando por este momento difícil, que possam ter a certeza que estás ao lado de todos eles, ampará-los nesse momento, que a fé seja o mais possível inabalável, na certeza de que tu estás sempre a cuidar de nós e que é sempre o nosso melhor. E assim, Senhor Jesus, com essa certeza, com esta fé, em prol de todos, rogamos, Senhor, pela paz nesse planeta, de nossos corações, e possamos trabalhar-nos diariamente, pois o tempo já é chegado. Não podemos mais protelar, como nossa irmã mesmo falou. E assim, Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite. E damos por finalizada a reunião pública, em teu santo e divino nome, que assim seja. Assim seja.